Senhor presidente dessa sessão solene, deputada Adilson Troca, senhora primeira-dama do Estado, Maria Helena Sartori, que representa o senhor governador, José Ivo Sartori, senhor subdefensor público-geral do Estado, doutor Tiago Rodrigo dos Santos, senhor representante da OAB-RS, doutor José Fabrício Furlan, senhoras e senhores. Desde que o pensamento econômico de Karl Marx passou a influenciar de maneira maléfica, primeiro a Europa e muito tempo depois a nossa América Latina, o trabalhador, melhor dizendo, o empregado é identificado como um indivíduo oprimido pelo capital. O capitalista, segundo a religião marxista, seria o responsável por relegar a maioria da população, os proletários na sua terminologia, à miséria material e intelectual. A sociedade capitalista, dentro dessa mesma lógica, estaria dividida em duas classes básicas: os burgueses, donos dos meios de produção, e os proletários, a massa operária, que se sujeitaria a vender sua força de trabalho aos capitalistas. E os capitalistas, senhores e senhoras aqui presentes, os capitalistas, a partir daquilo que Marx chamou de mais-valia, enriqueceriam por meio da exploração contínua e cada vez mais feroz dos pobres trabalhadores. A interpretação de Marx sobre o modo de produção capitalista data do século XIX, uma época de grandes transformações em que o regime servil e a escravidão, o regime feudal também, estavam ainda bastante presentes. Porém, sua doutrina, presentes pelo menos na memória, sua doutrina econômica ainda hoje é utilizada em seus fundamentos básicos. E um destes fundamentos é a crença de que os trabalhadores são indivíduos utilizados pelos capitalistas para aprofundar as desigualdades econômicas e promover o que chamam os marxistas de injustiça social. Socorro-me em Hans Hermann Hoppe na apresentação à edição brasileira do livro Conflito de Interesse e Outros Ensaios de Ludwig von Mises, quando diz: o que está errado com a teoria marxista da exploração, portanto, é que não entende o fenômeno da preferência temporal como uma categoria universal da ação humana. O fato de que o trabalhador não recebe seu valor total, como diria Marx, com a mais-valia, de forma errônea, não tem nada a ver com a exploração. Meramente reflete o fato de que é impossível para o homem trocar entre bens presentes e bens futuros, a não ser por intermédio de um desconto. Diferente do caso do escravo e do senhor, em que este último se beneficia às custas do primeiro, o relacionamento entre o trabalhador livre e o capitalista é de benefício mútuo. O trabalhador entra no acordo, já que, dada a sua preferência temporal, prefere uma quantidade menor de bens presentes, em vez de uma quantidade maior no futuro. E o capitalista entra nesse acordo, pois, dada a sua preferência temporal, possui uma ordem de preferência inversa e valoriza mais uma quantidade maior de bens futuros do que uma quantidade menor no presente. Seus interesses não são, portanto, antagônicos, mas harmoniosos. Sem a expectativa do capitalista de um retorno de juros, o trabalhador ficaria em situação pior, pois precisaria esperar mais do que deseja esperar. E sem a preferência do trabalhador pelos bens presentes, o capitalista estaria pior, pois precisaria recorrer a métodos de produção menos indiretos e menos eficientes do que aqueles que deseja adotar. Portanto, senhor presidente, Marx, ao dizer que a trajetória do sistema capitalista levaria ao empobrecimento crescente dos proletários e enriquecimento concentrado da classe burguesa, não poderia estar mais errado. Aliás, esta é uma de suas tantas profecias que em tempo algum se realizaram. Qualquer trabalhador de um país capitalista com um regime baseado na livre iniciativa e na liberdade de escolha com Estado de Direito e responsabilidades individuais está melhor hoje do que 50 ou 100 anos atrás. O capitalismo é o único regime econômico que propicia a mobilidade social. O trabalhador, ao contrário do que pensava Marx, não é um ser humano destinado à estagnação e a um destino previamente escrito. No capitalismo, os trabalhadores são, acima de tudo, indivíduos dinâmicos, que trocam de empregos, que recebem promoções, que constroem carreiras e, em inúmeros casos, se tornam empreendedores, pois trabalhadores são todos empregados e empregadores. Apenas no capitalismo o empregado pode se tornar patrão, ascendendo socialmente. Já no comunismo, de inspiração marxista, o empregado é funcionário do Estado e, se reclamar, ganha trabalhos forçados ou recebe a morte no paredão. Quanta diferença, senhor presidente! Marx, obviamente, jamais contou isso ao público, pois não acreditava na capacidade de empreender dos indivíduos.
tão somente que eles seriam oprimidos pelo controle do Estado, pelos burgueses. Trabalhadores são, antes de tudo, empregados e empregadores, indivíduos livres e consumidores inseridos no mercado. Um indivíduo livre porque o trabalhador sabe o que é melhor para si, não sendo um ser supostamente alienado em função do capital. O trabalhador, o empregado, não é oprimido, pois o regime capitalista é baseado em contratos voluntários que as pessoas fazem entre si. E nesse caso, o empreendedor contrata não apenas as horas de trabalho do profissional empregado, como defendia e acreditava Marx, mas também aposta em seu talento, em sua motivação e em seu compromisso com aquilo que se dispõe a fazer ou a produzir. Não há, conforme defendia Marx, um antagonismo de interesses entre patrões e assalariados. Ao contrário, ambos fazem parte de uma engrenagem chamada mercado. Um depende do outro e a cooperação é essencial para que haja prosperidade. E o mercado, na lição básica que os marxistas fazem questão de ignorar, é estruturado por aqueles a quem se deu o nome de consumidores. E o consumidor, na linguagem marxista, é tanto o burguês quanto o proletário. As mercadorias fabricadas pelos trabalhadores empregados, por exemplo, são consumidas por outras pessoas, inclusive empregadores, que lhes pagam um valor subjetivo traduzido em dinheiro, que é revertido para pagar salários e garantir também o lucro do empreendedor, que se arriscou, por exemplo, para lançar um produto que ainda não existia no mercado e cuja demanda era ignorada. Portanto, senhor presidente, o trabalhador, o empregado não é apenas uma engrenagem, ele é parte harmoniosa de uma cooperação que precisa ser sempre respeitado por quem governa. E é por isso, meus caros colegas, que estou tão satisfeito em ver, finalmente, nossa Câmara dos Deputados aprovando uma reforma trabalhista digna deste nome, que reforme de fato e trate todos com liberdade igualmente. Viva o Dia do Trabalhador. Muito obrigado, senhor presidente.